Bom dia, alunos da Univesp. Conforme foi pedido por uma colega de vocês, eu vou tentar desenvolver um vídeo sobre a teoria do capítulo que foi levantado na semana 3 de Física 2, que é ondas, ou melhor dizendo, a propagação de ondas. E avisos de começo que eu usei esse livro, né, para desenvolver o material e resolver os exercícios. Porque as aulas da Univesp estavam enfadonhas, não muito claras, e percebi que o conteúdo das aulas é muito mais extenso do que o que é pedido nos exercícios, que é o que realmente interessa pra gente. Então é isso. Então, fórmulas e boa parte da teoria eu peguei desse livro. Pois bem, vocês começaram esse bimestre aprendendo sobre o movimento harmônico simples. É um movimento oscilatório, onde você tinha, no caso mais simples, o sistema massa-mola. Tinha um corpo, uma determinada massa, que ficava oscilando em torno de um ponto de equilíbrio. Então você tinha um ponto de equilíbrio, chama de zero, amplitude negativa e amplitude positiva. E a gente desenvolveu todos os cálculos relacionados a esse sistema. Depois disso, a gente passou para o movimento harmônico amortecido. Que enquanto esse movimento era perpétuo, nessa nova situação a gente tinha uma força viscosa definida por B vezes V, e fazia com que essa oscilação se esvanecesse ao longo do tempo. Então uma oscilação que antes era perpétua assim, começa a perder energia. E numa nova situação, a gente tinha o movimento harmônico forçado. Que era mais ou menos a mesma situação. A gente tinha uma oscilação inicial, que normalmente perdia energia até um certo ponto, e a partir desse ponto, uma força externa começava a atuar de maneira que se assumisse uma nova frequência, que a gente chamava de frequência de oscilação forçada. E de novo a gente desenvolvia todos os cálculos para esse sistema. O que não foi muito levantado na semana 2, mas que é trabalhado de maneira intensa na semana 3, é o movimento harmônico acoplado. Então você poderia imaginar vários desses elementos, né, do sistema massa-mola trabalhando em conjunto, um ligado ao outro. Aí, ainda no material da semana 2, a gente tinha essa situação.
Então, 2 pontos fixos e 2 ou mais elementos ligados por mola. E fazia-se um estudo sobre essa situação. Não só com 2, mas com até dezenas de elementos, né? Elementos de massa e elementos de mola. Então, o que se estudava era situações em que havia uma força aplicada nessa direção, direção longitudinal, ou nessa direção, direção transversal. E é importante entender esse conceito, porque na semana 3, que ele fala de propagação de ondas, né, normalmente se usa uma corda que num determinado instante está em equilíbrio, e no instante seguinte ela sofre uma perturbação, gera um pulso. Esse pulso se propaga ao longo do eixo, né, ao longo dessa corda. Então, nessa corda, esse pulso é estudado, né, a velocidade, a forma da onda, né, qual a amplitude dela, os tipos de interferências que ela pode ter com outras ondas, etc. Mas o que é mais abordado ainda na aula da semana 3 é a propagação de uma onda contínua. Não tem perda de energia. E essa propagação considera-se que é pequena o suficiente em relação ao comprimento, muitas vezes, de modo que o comprimento em si ele não é alterado, isso é importante. E a corda ela tem uma certa elasticidade, mesmo que não se perceba. Então o que acontece é que cada elemento, ou você pode pensar, cada pedacinho infinitesimal da corda se mantém na mesma posição. Então esse ponto corresponde a esse ponto. Imaginar uma corda de mesmo tamanho, né? Então esse ponto equivale a esse ponto equivale a esse ponto. Então o que acontece? Se uma corda que antes estava, né, em situação estável e ela recebe uma perturbação, tem uma propagação, né, dessa onda, dessa perturbação, só que cada elemento da corda, cada pedacinho, permanece na mesma posição em relação ao início. Então isso aqui é meu ponto 0, aqui é meu ponto 0. Isso aqui é meu ponto 1, aqui é meu ponto 1, aqui é meu ponto 1. Ponto 2, ponto 2. Entendam, eles sempre permanecem na mesma distância em relação ao início. Desculpem pela alergia. Vamos lá. Então, a gente pode estudar duas propriedades, digamos assim, dessas ondas. A gente pode estudar cada elemento, e cada elemento vai estar no movimento harmônico simples. Porque imagina que esse pedacinho que antes estava na posição de equilíbrio, ele vai subir e vai descer, passando pela posição de equilíbrio. Então cada pedacinho vai descrever o seguinte movimento. Vou pegar esse daqui. Ele estava na situação estável. Aí ele vai subir quando a onda passar por ele. Ele vai subir, depois vai descer, depois vai voltar para o centro, subir, descer, passar por tempo, pelo tempo que durar a onda.
Então imagine que cada pedacinho da corda estará num movimento harmônico simples. E por estar no movimento harmônico simples, ela terá todos aqueles parâmetros que a gente já havia estudado na primeira e segunda semana. Cada pedacinho vai ter uma velocidade, que a gente vai chamar de velocidade transversal, que agora não é mais V, é U. E ela vai depender da posição que o pedacinho está em relação à posição de início e o tempo que passou desde o início da observação. Só que agora temos uma onda se propagando também, e essa onda vai ter uma velocidade, que é a velocidade de propagação. E essa velocidade de propagação é denominada V, o que a gente já vai ver os cálculos a seguir. Mas o que eu acho importante, assim como primeiro contato de vocês, é não se confundir com a teoria das aulas anteriores. Então não confunda velocidade de propagação com velocidade transversal, que é a velocidade da oscilação de cada elemento. Um outro ponto que vocês precisam ficar espertos é com relação a K. K não existe mais. K antes era a constante da mola. Agora K já não é mais considerado. K agora é uma outra coisa. Bom, antes a gente tinha um gráfico que a gente podia estudar a variação da amplitude ao longo do tempo. Então a gente tinha amplitude, tínhamos o tempo e a gente conseguia verificar, observar o deslocamento, né, de um corpo oscilando. Então, se ele na posição, aliás, no tempo zero, ele estava na posição zero, com o passar do tempo, após receber algum tipo de perturbação, ele começava um movimento harmônico e o resultado era essa onda senoidal. Lembre-se, daqui é só um elemento cuja posição varia com o tempo, né, em relação a um ponto de equilíbrio. Então a gente tinha aqui a amplitude máxima. E amplitude máxima negativa. Mas agora a gente não vai ter só um elemento oscilando. A gente vai ter toda uma onda se propagando. Então, podemos desenhar essa onda de uma maneira bastante semelhante. Só que agora ela estará no gráfico da posição em relação a um ponto de equilíbrio, estará em função da posição física em relação ao ponto de equilíbrio, um ponto inicial, um ponto de referência. Então, esse eixo ele é dado em metros. E esse daqui também é dado em metros.
Então pensem que essa seria a corda em si, o comportamento da corda em si, só para um tempo constante. Como se fosse uma foto da corda oscilando. É claro que em um momento seguinte a este, essa onda terá se propagado para uma das direções. Então vou redesenhar para mostrar a propagação. Então, se inicialmente eu tinha essa oscilação, lembrando que aqui estamos na dimensão metros, então, se para tempo igual a zero eu tenho essa onda, para um tempo igual a 1 segundo, por exemplo, eu posso ter a seguinte situação, que essa crista, pegar como um ponto de referência, ela pode ter deslocado dessa posição x, 0, para uma posição x1. E sabendo o deslocamento, né, a diferença entre esse ponto em relação ao início e esse ponto em relação ao início, e também sabendo o tempo que passou, eu posso calcular a velocidade, que será dada por delta S, ou delta X, dividido por delta T. O deslocamento pelo tempo que entre as duas posições. Então, essa seria a definição da minha velocidade de propagação. Agora que a gente tem mais ou menos já os conceitos iniciais, então agora que a gente já tem os conceitos iniciais, eu já vou passar para as fórmulas necessárias. Bom, se vocês se lembram, antes eu tinha uma fórmula, né, da posição relativa de um corpo em relação a um ponto de equilíbrio, que era dada pela amplitude inicial vezes o cosseno de ômega t, certo? Só que agora, como a gente está lidando com uma onda que se propaga, ou seja, não só tem a dimensão tempo como variante, mas também eu tenho uma posição x em relação a um ponto de referência. Então agora eu vou chamar de y, de x e t. Não se esqueçam dessa posição, né? Primeiro eu tenho a posição e depois eu tenho o tempo. Porque muitas vezes o exercício ele pede para calcular y de 1,5, por exemplo. Então, você vai estudar a posição a 1 metro da posição inicial e no tempo igual a 5 segundos. Vocês não devem inverter esses dois parâmetros. Então, meu y de x e t será igual a y máximo, seria minha amplitude máxima, vezes seno de kx mais ômega t, mais
a nossa conhecida defasagem. A de defasagem inicial. Bom, explicando cada uma dessas variáveis, eu tenho a amplitude, o número de onda, que eu explico mais pra frente o que é, o que significa, a posição, do elemento ou de um pedaço da corda, ômega vocês já conhecem que é a frequência angular, T é o tempo e o φ continua sendo a defasagem. Mas essas são as três novas variáveis dos nossos problemas. Mas a maior diferença aqui é que essa função horária ela pode aparecer com mais ou menos aqui. E esse mais ou menos vai depender do sentido da propagação. Então, se minha propagação estiver sendo nessa direção, a velocidade estiver nessa direção, então esse argumento dentro do seno será kx menos ωt. Agora, se a propagação estiver nessa direção, será kx mais ωt. A razão dessa inversão, de sinal de acordo com a direção da propagação é uma questão bastante conceitual, mas o que dá para explicar assim de pronto é que se você derivar a função horária da posição para encontrar a velocidade de cada elemento, que a gente chama de U, lembre, é a velocidade transversal. Se você derivar isso para um deslocamento positivo, ou seja, você vai ter que usar menos, então a velocidade vai ser positiva. Agora, se você derivar essa daqui, essa função positiva, para uma propagação negativa, você vai encontrar uma velocidade negativa. E isso que é importante. Porque essa velocidade, como está se propagando para o lado negativo, ela tem que ser negativa. Espero que não tenha sido muito confuso para vocês. E ainda vocês podem derivar essa função mais uma vez, como costume, para achar a aceleração do elemento. E lembre-se, tanto a posição, a velocidade transversal e a aceleração considera o estudo de cada um dos elementos, cada pedacinho que está se movimentando no movimento harmônico. Esse pedacinho que sobe e desce, só que permanece na mesma distância em relação à origem. Tudo bem? É conveniente lembrar que a velocidade de propagação ela é sempre constante, porque ela foi gerada a partir de uma força inicial, de uma perturbação inicial. Essa perturbação se propaga,
com velocidade constante, que vai depender de parâmetros fixos, né? Então não vai variar a velocidade de propagação ao longo do tempo que está sendo estudado. Bom, é conveniente lembrar que para calcular ômega, que é a frequência angular, continua sendo uma relação de 2π sobre t e que também pode ser calculada da seguinte maneira. A frequência angular vai ser 2π vezes a frequência. A velocidade de propagação, que é o que eu chamo de V, propagação, não velocidade transversal, vai depender do comprimento de onda, isso vocês devem lembrar, vezes a frequência. Comprimento de onda, uma vez que vocês entendem o conceito de período, é muito fácil entender comprimento de onda. Então a gente tinha antes a variação de uma posição em relação a um ponto de equilíbrio em função do tempo. E a gente tinha a nossa onda assim. Então a gente lembra que um período é o tempo que gasta para o corpo, ou para o elemento, fazer uma oscilação completa. Então aqui eu tinha o 2π. Né? A fase inicial, 2π. Então esse daqui é meu período. Só que agora eu estou lidando com uma onda física, uma onda que se propaga. Então uma onda análoga que vai se propagar no meio físico. Quando a onda completar como se fosse um ciclo, né? Este será o meu comprimento de onda, que é dado em metros, no Sistema Internacional de Unidades. O K, que é o meu número de onda, será dado por 2π sobre comprimento de onda. A velocidade pode ser dada por essa relação, também pode ser calculada através dessa relação. A velocidade será a raiz quadrada da tração dividido pela massa específica linear da corda. μ é a densidade, digamos assim, daquele pedacinho de corda que a gente está estudando, que sobe e desce sem alterar a posição em relação ao ponto inicial. Ela é dada como é um pequeno pedacinho infinitesimal, ele é dado pela derivada da massa e pela derivada do comprimento. Então, a unidade do Sistema Internacional será
quilograma por metro. Agora, a tração, ela é simplesmente a força geradora da onda. E como é uma onda contínua, né, não é um pulso, essa força tem que ser mantida durante todo o tempo estudado. Então, como eu tenho uma massa, né, uma energia se propagando através de um meio dotado de massa, eu posso calcular a potência que é transmitida ao longo dessa corda. E essa potência, a potência média, vai ser dada por 1/2 de μ, que a gente acabou de ver, vezes a velocidade de propagação, vezes a frequência ao quadrado, vezes a amplitude ao quadrado. Bom, é isso que eu queria passar nessa aula. Uma aula bastante conceitual, bastante simples. Já é razoavelmente o suficiente para resolver os exercícios da primeira semana. A minha intenção era somente mostrar as fórmulas principais e o que significa cada uma. Mas como um último comentário, é muito importante lembrar a diferença entre esses dois gráficos. É muito importante lembrar a diferença desses dois gráficos. Um representa uma determinada posição oscilando ao longo do tempo. Então, a posição é constante. Numa onda que se propaga, eu posso pegar qualquer posição e estudá-la ao longo do tempo. Ou se não, eu posso tirar como se fosse uma foto do meu sistema oscilando por um determinado tempo. Então o tempo é constante. O tempo nesse gráfico não passa. Aqui eu consigo ver fisicamente a posição das cristas e dos vales em relação ao centro, né? E a partir desse gráfico eu consigo tirar informações como, por exemplo, o comprimento de onda, que muitas vezes é necessário para resolver alguns exercícios. Também posso tirar a amplitude máxima, assim como posso tirar desse. Tudo bem? É bom que vocês não se confundam e prestem atenção nos eixos, né, do gráfico apresentado quando ele é apresentado. Então espero não ter demorado muito nessa aula. É um conteúdo bastante extenso, pode se tornar bastante complexo, mas eu acho que eu consegui fazer um apanhado geral das 4 ou 5 aulas que tem na semana 3. Então, nos próximos vídeos eu já vou começar a resolver alguns exercícios para vocês entenderem melhor o assunto. Então, até a próxima.